Portanto, vamos começar o nosso evento e este evento é um dos trabalhos de fim de curso dos nossos alunos do CSPPO. E como um dos assuntos preferidos de todos os alunos foi uma técnica de priorização chamada Moscow, então decidiu-se entre todos, em vez de estarem a apresentar trabalhos individuais, que nos iríamos juntar num evento e falar um bocadinho sobre Moscow. E a primeira pergunta que eu gostava de pôr para vocês é: porquê que Moscow teve este impacto em vocês? A ponto de querem fazer um painel de discussão. Bernardo, força! Tá, eu vou começar falando um pouco da minha experiência sobre o Moscou e por que chamou minha atenção. Acredito que talvez represente um pouco do que os outros sentiram pelo Moscou também, mas a minha experiência, né, trabalhando no Ágil, principalmente dentro de uma multinacional com desenvolvimento de peças para o ramo automobilístico, a gente enfrenta bastante dificuldade para entender o que realmente é uma feature no produto, né? E o que realmente acaba sendo importante. Então, de bate-pronto, quando o Michel apresentou na primeira aula sobre Moscou, e eu vi uma possibilidade de a gente conseguir discutir no mesmo nível com stakeholders e time de desenvolvimento a forma o que seria uma feature interessante ou não naquele momento, isso mudou a forma que a gente começou a fazer as entregas. Porque a gente tinha um grave problema crônico, até diria, de priorização de features, por justamente não entender o que era um must e o que era um want. Então, às vezes a gente acabava sempre priorizando o want para fazer e deixava o must por último. Então, isso facilitou bastante a gente começar a focar. E a minha dificuldade dentro do desenvolvimento de hardware sempre foi dificuldade em entregar valor. E dessa forma, priorizando os musts, a gente começou a conseguir entregar mais valor e mais rápido para o cliente, né? Para mim, eu acho que essa experiência que foi bastante enriquecedora e por isso que eu também suportei o time aí para a gente falar de Moscou nessa rodada. Você tá em mudo, tá, Raquel? Raro de mute. Está aqui um bocadinho de barulho nas costas. David. A primeira vez que eu vi o Moscow, né, a coisa que mais me chamou a atenção é o seguinte: a gente tinha um cliente do varejo que efetivamente ele tinha certeza de tudo aquilo que ele queria. E aí essa foi inclusive a frase dele, né? Ele falou: olha, antes desse projeto aqui, quando eu fiz a solicitação do que a gente precisava fazer, eu tinha certeza daquilo que eu queria. E eu tinha certeza que eu não ia mudar a minha necessidade. E aí o que acontece? Quando a gente colocou no quadro, começou a discutir, começou a aprofundar um pouco mais nas histórias, as funcionalidades, as features, enfim, aquilo, um dos pontos que ele achava que era mais importante, que ele achou que era o coração do software que ele queria, acabou sendo despriorizado. Isso por quê? Porque a gente começou a comparar coisas, uma funcionalidade, uma feature, uma história. No caso, na época, a gente tinha histórias, né, para cada um. Vou dizer que a gente tinha épocas, né, que eram só mais, era bem alto nível. Então, a gente começou a comparar épicos. O que aconteceu foi que a gente descobriu que aquilo que ele tinha certeza que era o mais importante, que era o core do sistema, o core da necessidade dele, a gente descobriu que, na verdade, aquilo ali não tinha nada a ver, era uma outra coisa que ele precisava, era uma outra necessidade que ele tinha. Isso no varejo. No setor de gás, aconteceu uma coisa bem parecida também. Então, a gente chegou com um escopo e a gente foi refinando, e a gente chegou a uma necessidade. A gente descobriu que, na verdade, ele queria dar o terceiro passo antes de dar o primeiro, que era o necessário da equipe, do processo dele. E a gente não está falando nada de função, assim, se você analisar bem, a gente não está falando nada de funcionalidade em si. A gente está falando de processo em si, né? Então, a tecnologia, ela automatiza os processos. Então, a gente descobriu, junto com o próprio cliente, que ele em si não precisava daqueles processos naquele primeiro momento. Sim,
de outros processos que serviriam como base para poder fazer o processo final dele, né? Então, o Moscou ajudou bastante a gente a identificar esses pontos aí. Eu tenho uma pergunta. O que é mais importante no Moscou? Saber os must ou saber os won't? E por que vocês acham? Eu acredito que saber os wants, porque se você desenvolve um want, não tem como você correr atrás, o tempo já é perdido, né, para aquilo. Nuno, queres acrescentar alguma coisa? Eu não queria comentar. Sim, eu queria comentar aqui um bocadinho, até o que o Bernardo falou. Eu tive uma experiência um bocado similar quando eu tive contacto com um projeto bastante grande, que era completamente novo. Portanto, isto era um projeto na banca que envolvia aplicativos novos, que tinham que funcionar em desktop, tablet, mobile, etc. E tinha uma componente de infraestrutura muito, muito forte. E eu estava a gerir a componente de infraestrutura. E a dada altura, quando estávamos a fazer portanto, os primeiros cenários do projeto, portanto, e não era em Agile, estávamos a discutir muitos requisitos. E eram muitos stakeholders envolvidos, cada um com a sua visão, o que é que seria mais importante, o que é que realmente ia trazer mais valor agregado para o utilizador. Como aquilo era um banco, muitos achavam que também era a imagem do banco. Já agora, era um projeto à volta de eficiência energética. Okay? Portanto, era um projeto que não era tanto para o core business, não é? Portanto, não era um produto financeiro, mas envolvia, digamos, uma imagem de que o banco, dentro de uma ótica de sustentabilidade e eficiência energética, era agora mais virado para essa componente, digamos. E o que foi interessante nessa altura foi, portanto, isto foi um projeto já seguramente uns 8 anos, 8, 9 anos. Okay? Começou-se a utilizar estas técnicas de Moscou exatamente porque tínhamos tantas partes interessadas, tantas, digamos, influências, umas mais políticas, outras mais de peso financeiro, vamos chamar assim, que achámos no Moscou, na altura não lhe chamámos Moscou, mas depois acabámos por perceber que era uma técnica de Moscou, exatamente para encontrarmos quais seriam os melhores cenários para conseguir avançar com o projeto, porque senão tínhamos 20 cenários possíveis e ia ser uma loucura arrancar com o projeto. E, na altura, o que nós achámos mesmo vital foi pegar no must-have, portanto, realmente aquilo que o produto nós achávamos que não era negociável e que seria realmente obrigatório para incluir no projeto. E agora, respondendo aqui à questão do Michel, o segundo ponto mais importante era exatamente aquilo que nós achávamos que não ia ser possível. E não ia ser possível por uma série de prioridades, ou porque financeiramente era super pesado, ou porque esse tipo de funcionalidade ou requisito não ia caber dentro daquela time frame da implementação do projeto. E começámos a construir aí até que chegámos a um ponto, e eu termino já, que esta então foi engraçadíssimo de assistir, foi que depois os subprojetos que alimentavam este grande projeto, portanto não era um programa, era mesmo um projeto, porque havia ali uma grande dependência, os subprojetos também adotaram as técnicas de Moscou. Portanto, conforme nós íamos descendo ali, digamos, nos pacotes de trabalho, em termos de implementação, cada uma das áreas ia fazendo esta técnica de Moscou. Acabou por ser bastante vital, porque um projeto que inicialmente se pensava que ia ser implementado em 2 anos, ok? Projeto de 2 anos, nós reduzimos para aí para 9, 10 meses, já com os primeiros balcões do banco a ter implementado a questão da eficiência energética.
com, obviamente, a otimização de infraestrutura, toda a componente também do software. Por exemplo, coisas tão básicas como se a aplicação podia funcionar primeiro num desktop, não fazia sentido sair também num tablet e num telemóvel, ou num celular, como dizem no Brasil. Portanto, este tipo de coisas ajudou muito, e foi aí que eu vi realmente este tipo de prioridades ser bastante útil num projeto de grande envergadura. Claro que isto depois pode ser também, digamos, uma gestão mais micro num projeto mais pequeno, mas pronto, que isto só contribui também nesta técnica que eu acho que às vezes olhamos para as coisas muito grandes e achamos que temos que utilizar outro tipo de ferramentas, análise de, sei lá, portfólio, coisas desse género, e podemos ir a uma coisa tão básica como uma técnica de priorização de Moscou. Obrigada, Nuno. E pelas vossas experiências, uma das coisas que eu tenho estado a reparar, e já vamos a ti, David, é exatamente o facto de como o Moscou, que já não era novo para vocês quando vieram fazer o CSPPO, já tem uma bagagem que vos vem acompanhando há algum tempo. David? Até respondendo à pergunta do Michel, né, o que é mais importante no Moscou, o que vai ser feito ou o que não vai ser feito, eu queria puxar aqui o 10º princípio do Manifesto Ágil, né, que é a simplicidade, que é a arte de fazer, de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Então, assim, a gente descobre, talvez no Moscou, a gente descobre ali aquilo que a gente não vai fazer e talvez aquilo que em algum momento alguém diz, cara, a gente precisa fazer isso de qualquer jeito. Então a gente vai lá e pensa uma forma bem mais simples de se fazer do que foi imaginado inicialmente. Então esse é um dos pontos principais aí do Moscou. Obrigada, David. Ananda. Eu não sei se as pessoas que vão assistir isso aqui sabem exatamente o que é Moscou. Então, eu vou voltar alguns passos atrás da conversa. Para todo mundo que não manja desses Paranauê como a gente manja, ou está acostumado a ouvir, basicamente, o Moscou é uma técnica, como a Raquel já falou, de priorização. Então, a gente pega o backlog, ou enfim, aqueles requerimentos que a gente recebe, e a ideia é fatiar eles entre, basicamente, 4 categorias. O must, o could, would e o won't. Então, por isso a pergunta do Michel, né? É interessante a gente focar, né, perder menos tempo com o won't do que acabar, né, indo para o lado do must, porque o won't acaba sendo aquilo que você não vai fazer, ponto. Porque você descobre que aquilo lá não tem valor, ou aquilo lá não tem interesse, você não chega a lugar nenhum. Então, quando você exclui tudo isso, qualquer coisa que você for fazer, vai ter algum valor. Todo mundo ganha. Assim, e pensando no lado de Moscou, eu acho que quando você é um PO e você começa a tomar na cabeça, quando aparece um monte de requerimento e você não sabe o que fazer, você acaba criando sua própria técnica de priorização. Então, eu concordo muito com o Nuno, que a gente acaba indo por uns caminhos na vida que a gente acaba usando algo que parece ser um Moscou, mas a gente não sabe o nome, não sabe que aquilo exatamente é isso. Quando você descobre que a ferramenta existe, que existe um negócio estruturado, que é um negócio super bacana, que você consegue transmitir melhor a informação, é fantástico. Tanto para o PO ou PM, né, chame como quiser, como para os stakeholders que estão envolvidos. Porque todo mundo consegue visualizar melhor. Então, eu tenho certeza que quando o Davi começou a falar os exemplos, assim como os meninos falaram, é muito como você transmite a informação. Quando você consegue mostrar para todo mundo uma linha de raciocínio única e você consegue justificar o porquê não fazer aquilo e o porquê fazer a outra, né, outra demanda, outro requerimento de uma forma mais simples, porque entregar o valor para o usuário, para o cliente é o mais importante, isso ajuda muito. Então, reduz muito fricção. Então, fica muito mais tranquilo de trabalhar. E eu acho que isso é o que me motivou também a
a juntar aí com o pessoal para a gente falar sobre esse tema hoje. Porque a gente já apanhou muito. Então, se a gente puder ajudar alguém a apanhar um pouco menos do que a gente, é bacana. Então, é isso. Obrigada, Ananda, por partilhares e esclareceres o que é que muitas pessoas utilizam sem nunca ter chamado pelo nome. João. Pegando aqui um bocadinho na questão inicial do porquê da escolha deste tema e o que é mais importante, eu acho que o porquê da escolha deste tema acaba por ser muito simples. É uma técnica de priorização, como já foi aqui falado, em que consegue realçar, se calhar, o melhor que nós temos enquanto agilistas, enquanto product owners. Tentando responder aqui também um bocadinho à pergunta do Michel, o que é mais importante, o must ou o want? Um dos grandes problemas daqueles projetos em waterfall é que nós começávamos a desenvolver alguma coisa que nós pensávamos que o cliente queria e depois no final do dia não era nada daquilo. Então, com o Moscow, nós acabamos por conseguir ir buscar pelo menos ali 2 ou 3 dos valores do Scrum, que é o foco. Nós vamos focar naquilo que realmente é importante e ao mesmo tempo estamos imediatamente a descartar aquilo que não nos interessa, aquilo que nunca vamos fazer, e também temos de ter a coragem para o fazer. E depois, pegando aqui também no porquê da escolha deste tema, eu penso, se eu não estiver enganado, eu acho que realmente a grande motivação partiu no momento em que o Michel nos pôs o Moscow em linha com o Impact Mapping, em que a parte da visão, a utopia do produto não está no must, está já mais à frente no should. E a maneira como nós, como Product Owners, conseguimos, de uma maneira se calhar tão simples, fatiar cada vez user stories mais pequenas, focarmos no essencial, descartarmos o que não é tão essencial, acho que só nos traz valor e para quem se calhar está a começar numa carreira de Product Owner, quem sabe se esta não será potencialmente uma das melhores soluções como técnica de priorização. Obrigada, João. Adorei ligar o Moscow com os valores do Scrum. E ouvir isso de vocês. Claro, eu sei que vocês ouviram muitas das vezes os valores do Scrum durante todos os treinos, mas o link estava extremamente bem feito e muito, muito consistente. Muito obrigada, João, por ligares tudo. Teng, eras tu que tinhas a mão levantada, certo? Certo. Assim, durante o processo que eu comecei a usar Scrum, todo mundo sempre falou no Moscou que era legal, mas todos os cursos que eu assisti, ninguém entrava profundamente ao Moscou. Uma das coisas que me levou sempre a fazer um bom projeto, eu sempre pesquisava junto aos usuários o que eles queriam. Então, eu sempre conseguia fazer essas entregas, né? Mas eu nunca conseguia convencer a minha gerência do porquê, né? Que eu fiz sempre contra o que a gerência determinava. Mas as entregas no entanto, é o que contava, porque é ruim quando você tem um projeto em que é recusado pelo cliente e ele fala, não tem nada a ver com o que eu quero. E quando eu comecei a aprender Scrum, utilizar Scrum e Agile nesse processo, eu ouvia muito falar no Moscou, mas nos cursos, e ninguém me explicava como se aplicava o método. E quando o Michel explicou aqui, eu achei fascinante a forma como ele demonstrou isso. Eu falei, como se eu soubesse essa forma de Moscou, como eu teria justificado as minhas escolhas quando eu tomei as decisões e tomei as bordoadas das chefias todas. Então, assim,
a forma como ele simplificou e demonstrou como deveríamos escalar as coisas dentro do Agile, me encantou e eu fiquei apaixonado por isso, pela forma que ele ensinou. Obrigada, Tseng. Curiosidade minha. Vocês, quando tivemos o ACSPO, foi dado e foi-vos dado uma introdução a Moscow inicial. No CSPPO, voltámos a isso, mas com uma versão mais avançada. E a vossa reação na aula foi, alguns de vocês parecia que estavam a ouvir a teoria pela primeira vez. O que para mim, quando o Michel e eu estávamos a preparar o programa, foi engraçado porque foi de género, Moscou outra vez. E o Michel diz, vamos para um nível mais profundo. Qual foi o impacto que isso teve em vocês? Voltarem a ouvir a teoria do Moscou, mas desta vez com uma profundidade ainda maior. Adriano. Bom, para ser sincero, uma das coisas que eu mais gostei foi ter visto o test board que foi apresentado. Aquele modelo foi incrível. Eu levei aquilo para o meu time e a gente conseguiu melhorar muito a forma como o time vem desenvolvendo. A gente já tinha um potencial de entrega muito bom, mas quando a gente começou a jogar aquilo e pensar em priorizar até mesmo os testes, cara, assim, o primeiro resultado, na primeira review, eu fiquei besta, assim, totalmente encantado com aquilo. Ter visto na aula foi fantástico e ter aplicado foi melhor ainda. Assim, foi muito bom levar essa experiência para o meu time. Tá aí mudo, Raquel. Obrigada, Adriano. Querias acrescentar mais alguma coisa, Tseng? Eu estou me aprofundando sobre as técnicas de Moscou. Tanto é que eu comprei o livro que o Michel me recomendou para a gente, né? E eu estou estudando esse tema desse livro em várias partes do site para melhorar mais essa técnica, para utilizá-la cada vez melhor. Vocês perceberam que no ACSPO eu ensinei Moscou da forma mais simples, né? Que você faz uma forma analítica, vamos falar, indo para frente, né? Não temos nada e vamos construindo. Quando eu mostrei para vocês no CSPPO, eu já fiz com engenharia reversa. Falei, o resultado final é esse. E o que tem que ter antes? O que tem que ter antes? O que tem antes? O Impact Mapping permite a gente ter essa visibilidade do que tem antes, porque a gente está sempre associando os dois valores, né? O valor do produto para a gente, né? E os valores para quem está consumindo. Então, a gente cria esse elo entre os dois e a gente fala, se queremos chegar aqui, queremos influenciar, está usando do mercado, precisamos conseguir criar tais comportamentos. E como que a gente, né? Então, o que tem que ter para a gente conseguir atingir o objetivo, né? Então, a grande diferença, na verdade, foi só isso, tá? Foi uma, a gente vê de uma forma natural, né? Que a gente constrói, que nem um legozinho, e a outra, a gente vê o produto final, a gente imagina ele e tem que enxergar quais são as fundações que tem que fazer para chegar mais próximo da visão. E sempre tendo a visão que pode mudar a qualquer momento, né? Obrigada, Michel. João. É assim, tentando responder à tua pergunta, Raquel, e pegando aqui um bocadinho nas palavras do Michel, a inclusão do Impact Mapping, para mim, pessoalmente, foi um game changer. Nomeadamente, o que é que nós controlamos, com aquilo que controlamos, quem é que nós conseguimos influenciar e como, foi um game changer. E quando se deu esta explicação mais aprofundada do Moscow, nomeadamente com o Impact Mapping, a minha reação foi, ok, acabámos de abrir aqui uma caixinha de Pandora. Foi literalmente isto, porque até aqui eu se calhar olhava para o Moscow, era interessante,
mas era mais uma técnica de priorização. Se calhar com esta nova visão, e mais uma vez, a meu ver, acho que foi uma das principais razões pelas quais nós quisemos realmente trazer este tema para aqui, nós começamos eu pelo menos eu comecei a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Eu chego a um ponto em que eu tento aplicar Moscow no meu dia-a-dia, em casa, nas tarefas domésticas, da maneira como eu giro a minha própria vida. E temos uma panóplia tão grande de possibilidades que até surgiu uma ideia, se eu não me engano, foi do Kleber, de utilizar este Moscow potencialmente com Impact Mapping para uma gestão de carreira, para um planeamento de carreira dentro de uma empresa. Portanto, acho que isso diz muito do porquê de toda esta nossa vontade de trazer este tema e do porquê de nós olharmos para isto quase com os novos olhos. Obrigada, João. E obrigada por trazeres mais um bocadinho do que é que foi a diferença, porque às vezes a gente não pode começar a correr antes de saber andar. E quando estávamos a discutir isso na preparação das aulas, nós estávamos muito curiosos para saber como é que isso ia ser para vocês desse lado. E obrigada por satisfazerem a nossa curiosidade. Nuno. Então, para se perceber um bocadinho a diferença do ACSPO e o CSPPO, o que nós experimentámos, obviamente, alguns já conheciam o Moscow, mas é claro que na aula que o Michel explicou o Moscow, para muitos ficou sistematizado como é que era feita a técnica, principalmente na componente em que nós íamos usar o Minimum Usable ou Viable Product, não é? Acho que é assim que é. Michel, ajuda-me, como é que é o termo? É o Minimum Usable Product. Usable Product. Pronto, e obviamente andou muito dentro daquela temática, digamos, com pequenas nuances para a esquerda e para a direita. No CSPPO, nomeadamente com o Impact Map, obviamente nós conseguimos aferir na ótica de Product Owner, que é isso que nós estávamos a aprender, na ótica do Product Owner, como é que nós realmente conseguimos pegar nessas funcionalidades que tinham sido selecionadas para o produto e conseguir fazer projeção do que é que realmente o produto se iria desenvolver e iria trazer de valor acrescentado em todas as vertentes que fossem selecionadas. E eu acho que isso é que realmente foi diferenciador. E pronto, para não estarmos só a pensar nos projetos que nós passamos, vou dar um exemplo que muita gente já conhece. Já sabem que a exploração espacial é uma coisa que, enfim, não é novidade, e já colocámos muita gente no espaço e na estação orbital, etc. Mas hoje, daqui a 2h30 ou 3 horas, já não estou certo, a SpaceX vai lançar os primeiros civis para o espaço, ou seja, as primeiras 4 pessoas que não são astronautas, que foram criteriosamente selecionadas, e exatamente porque querem demonstrar que a exploração espacial, o turismo espacial ou a viagem para colonizar outros planetas, etc., é algo possível. E o que é que eu trago este exemplo? Pegam em algo que já dominam bem, mas mudam aqui, fazem uma inversão dos atores dentro de uma cápsula, que é para realmente todas as pessoas que estão aqui no planeta terem consciência que qualquer um de nós pode fazer o que eles estão a fazer. E obviamente, eu acho que isto é um exemplo muito prático de que nós conseguimos pegar em produtos que já dominamos e colocando uma variável, nós projetamos e estamos a dar mais, como é que eu ia dizer isto? Estamos a trazer ínfimas capacidades
que na maior parte das vezes nós não conseguimos dimensionar porque não havia estas simulações. Claro, obviamente há aqui muito dinheiro investido e etc. Mas pronto, quis trazer aqui um exemplo, já que é uma realidade da exploração espacial, e que foi pensada. Portanto, ninguém está a fazer aqui, se bem que a SpaceX também usou Scrum nos seus primeiros meses, mas é rocket science, portanto é uma coisa muito complexa e engenharia bastante detalhada. Mas eles realmente, de certeza que quando estavam a analisar quem é que iriam colocar no espaço, para não ser só mais uma cápsula colocada em órbita, o que é que realmente eles podiam trazer aqui de valor acrescentado. E eu acho que esse é que é o verdadeiro retorno que nós vamos ter no futuro. Todos nós temos a capacidade de ir ao espaço. Pronto, quis trazer só este exemplo. Obrigada, Nuno. Ananda. Eu concordo com tudo que o Nuno falou. Mas, assim, Michel, honestamente, não é tão simples como você pensa. É que você já tem isso na sua cabeça há anos e anos e já virou uma coisa parte de você. Para a gente, pelo menos para mim, não era uma parte de mim pensar assim. Quando, no ACSPO, a sensação que eu tinha era muito mais... Assim, posso dizer que eu era uma PO média, porque me vinham as demandas, eu conseguia priorizá-las e mandar para frente, mandar para a equipe de desenvolvimento. Quando veio o CSPPO, as perguntas eram diferentes. Então, as preocupações são outras. A gente não se preocupa, ou pelo menos eu não me preocupava mais com o que eu vou entregar na próxima release, como a gente fazia no MVP, como o Nuno citou. A gente se preocupa com longo prazo. A gente se preocupa com o big picture. Aonde que a gente vai chegar com o produto como um todo. Então, são outras formas de pergunta, é uma outra perspectiva de timeline. Então, assim, você para de pensar você deixa de pensar, na verdade, na importância ou apenas uma release deixa de ser tão relevante como era antes e acaba importando aonde você quer chegar daqui 2, 3, 4 releases, que é onde que o produto vai ficar um bichinho grande. Ele vai virar um ser único, sozinho, andando com as próprias pernas, vai ser uma criança crescida. E conforme você vai construindo ele, tá tudo bem. Você tem que, né, daí você faz o processo contrário de ver quais os pontos que exatamente você precisa construir. É totalmente diferente de você pensar o que eu vou entregar na próxima release, por que tem que ter algum valor, e é isso, e depois eu me viro com para frente, sabe? É uma forma diferente de você pensar e de você questionar não só a sua perspectiva, o seu ponto de visão, como questionar as pessoas à sua volta. Você começa a perguntar para os stakeholders, você começa a perguntar para a gerência, por quê? Ah, não, porque a gente precisa, sei lá, melhorar o velocity. Clássico. Todo mundo já ouviu isso. Tem que melhorar o velocity. Gente, a pergunta, uma situação ok, vamos aumentar a quantidade de stories e vamos, né, apertar a galera para fazer. Outra forma de você ver, que daí é a minha nova perspectiva, é assim, mas por quê? Porque, assim, eu tô demorando mais para entregar agora uma parte mais back-end, por exemplo, ou que não tem tanta entrega de valor para o usuário como a gerência adoraria, né? Porque a visão que eles têm de produto é totalmente diferente da nossa. A gente tem a visão do back, do front, né, de todas as conexões que estão envolvidas. E por que fazer naquela ordem? E aí começar a justificar por isso. Olha, o velocity devagar, porque deu um monte de defeito de produção que a gente não esperava, e a gente está correndo atrás para resolver. Porque se a gente não resolver isso, depois não dá para escalar. Entendeu? É diferente, é uma forma totalmente diferente de você justificar e de você analisar as coisas. Então, essa para mim foi a diferença, assim, tipo, a caixinha de Pandora se abriu, como o João falou, e agora eu me sinto uma senior PM, se eu posso dizer. Legal. E só fazer um comentário rápido, Cleber, depois é você, tá? Você percebeu que a gente conseguiu deixar vocês 24 semanas sem vocês perguntarem de Story Point Velocity pra gente, né? A gente entregou tanta outra coisa muito mais útil que vocês não perguntaram nenhuma vez sobre isso. Legal, obrigado. Obrigada, Ananda. E se nós...
eu penso que falo por mim e por Michelle, e não só com relação à Ananda, mas com relação a esta turma, vocês deixaram-nos extremamente orgulhosos do nível com que vocês abraçaram a matéria, porque ao fim e ao cabo não é bem um treino, é mais mentoria ao longo do tempo. Vocês agarram um projeto e vão levando, e o vosso crescimento, a forma, porque depois a intensidade do treino ou a profundidade do treino depende muito da qualidade dos alunos. E eu posso-vos garantir que vocês fizeram-nos uma coisa a mim e ao Michel, que foi, vocês puseram-nos a repensar e a tentar arranjar alguns tweets só para vos fazer a vida um bocadinho mais difícil, para vos ajudar aí a pensar mais um bocadinho. Mas, Raquel, o chororó é sábado, tá? Então não para, que senão vai começar esse pessoal a chorar já. Estava só a dar um elogio porque é verdade, e vocês sabem que se for para dar assim umas chapadas também cá estou, mas quando é para dar elogio, é para dar elogio, e quando vocês, não há nada que deixe um trainer mais satisfeito que é ser desafiado por as pessoas com quem está a trabalhar. Portanto, acho que vocês conseguiram superar esse desafio. Kleber, bola para ti. Bem, pessoal, boa noite. Além de tudo que vocês já falaram, né, que eu acho que foi muito bem colocado por todos os colegas aí que falaram dessa questão de como foi essa etapa do CSPPO em relação ao Moscou, o que eu senti muita diferença e que eu acho que acabou sendo assim uma grande confirmação do quão poderosa é o método, né, e da forma que vocês nos ensinaram lá no ACSPO, foi que essa engenharia reversa que o Michel comentou, que faz a validação do que a gente precisa para logo daqui a pouco, para chegar num determinado resultado, ele também serve como se fosse um teste de mesa daquilo que a gente naturalmente faz de, no início, tentar priorizar as nossas demandas ou o roadmap do nosso produto, né? Então, a gente pode fazer isso nos dois sentidos, e aí, com essa forma que a gente aprendeu aqui nesse módulo, a gente consegue, na verdade, fazer pelos dois caminhos e ver se está tudo coerente mesmo. Ou seja, ter uma segurança a mais se as ideias e as discussões de prioridade estão indo num caminho que realmente vão atingir os objetivos daquilo que a gente pretende como visão do nosso produto, né? Então, eu acho que isso foi o mais impressionante e como a Ananda comentou, isso tudo deu uma explodida assim na cabeça, né? E que a gente consegue, na verdade, com esse pensamento, podemos dizer assim, grossa, né, de maneira grosseira, matricial do Moscou, a gente começa a criar o cruzamento de uma série de coisas, não só para gerir produtos, mas as nossas vidas, como o João também comentou, e a gente começa a usar a técnica de uma forma, parece que começa a correr no nosso sangue, né? A gente começar a entender o que realmente a gente tem que fazer primeiro, o que vai dar resultado primeiro, o que a gente precisa fazer depois, e tá sempre revisando isso, porque eu, como agilista antes, eu acho que quando a gente conduzia, por exemplo, um discovery de produto, tinha muito aquele olhar como se fosse um planejamento cascata, né? Vamos falar assim, um planejamento antecipado, onde lá no começo, quando a gente está pensando na primeira versão do roadmap, a gente faz essa priorização, e essa priorização, muitas vezes, ela fica lá cravada na pedra, né? E a gente não volta a revisitá-la. E aí a gente, na verdade, colocando essa técnica no nosso dia a dia e pensando dessa forma mais recorrentemente, a gente começa realmente a fazer aquela avaliação que o nosso roadmap precisa de estar sempre avaliando qual que é o caminho mais curto para que a gente possa atingir os nossos resultados. E aí, em cima disso, até que o João fez a referência aí, né? Eu comecei a pensar nisso em outros processos, por exemplo, um processo de coaching de carreira, que eu vim fazendo já alguns, e eu comecei a pensar como aplicar Moscou nele. E aí eu consegui ver uma grande forma ali de a gente conseguir encaixar algumas coisas para atingir melhores resultados. Então, esse é só um exemplo, né, que eu acabei fazendo associação, mas eu acho que o grande valor entregue pelo que foi nos apresentado nesse módulo foi realmente
conseguir enxergar a priorização, né, com um método único por todos os sentidos e a gente validar se a gente realmente está fazendo as escolhas corretas, né? Na verdade, provocar em toda a discussão, onde a gente tiver eventualmente como facilitador ou tomando algumas decisões, e conseguir garantir que a gente está indo pelo provável melhor caminho. Obrigada, Clever. Eu notei que eu sei que tu também tens experiência como coach, como professional coach, e na realidade é uma analogia, porque quando estamos a ajudar alguém a atingir um objetivo, a ser uma versão melhor deles próprios, seja ela de carreira ou de vida pessoal, é extremamente importante que nós tenhamos o objetivo e comecemos por limpar aquele barulho do caminho para que aquilo que quais são os stepping stones para lá chegar sejam claros, limpos e objetivos. E é um exemplo excelente em como Moscou pode ser usado para qualquer coisa mais do que apenas produto. Assim como o João, foi o João que disse há bocado que até na vida pessoal dele usar a Moscou, e outra aplicação de Moscou que às vezes o pessoal não se lembra tanto, nem toda a gente tem ou utiliza estas técnicas fora do Product Management, mas pelos vistos, a experiência diz que pode ser usada em mais coisas do que Project Manager. Legal. Deixa eu fazer um comentário sobre o que o Cleber falou, que ele falou uma coisa que ele falou, parece que a gente vai um teste de mesa, e não parece, é exatamente um teste de mesa. É as técnicas, o pessoal chamava de chinesinho, né, quando eles perfuravam um carro, mas é exatamente a mesma lógica. Então, você matou na mosca, tá, Cleber? Você conheceu essa técnica, é exatamente isso. Só que em vez de você estar testando algoritmo técnico, você está testando o algoritmo funcional, né? E comportamental e tudo que está juntado no que a gente faz. Funcional é muito simplista, né? Mas é isso mesmo, e é um algoritmo, Você quer levar a pessoa, você quer influenciar para passar a ter controle de um certo tipo de comportamento. Então, você tem que chegar até lá, e são passos, né, para chegar até lá. E é um teste de mesa, exatamente isso. E você falou do roadmap, né? Semana passada eu rascunhei um Canva novo que exatamente permite fazer roadmap aplicando Moscou de uma forma um pouquinho diferente, que talvez daqui a pouco eu mando para vocês tentar testarem aí para mim. Deixa eu só dar um oi para você. Eu vou estar com vocês semana que vem aí no curso. É o Renato. Oi, Renato. Olá. Pessoal, nós estamos com um pouco mais de 10 minutos para terminar este painel. Havia uma pergunta que eu gostava de que vocês me respondessem. Vocês, e como eu considero-vos Senior Product Owners, a todos vocês. E há coisas que um Senior Product Owner pode sempre partilhar com alguém que é mais inexperiente. Se vocês tivessem que, na opinião de cada um de vocês, se vocês tivessem que partilhar com um Product Owner mais júnior, o que é que eu posso fazer para começar a utilizar Moscou? O que é que vocês lhe aconselhavam? Boa pergunta. Eu aconselharia, em primeiro momento, entender o que está por trás do Moscou, né? Que nem a Nanda falou, explicou o conceito e como que ele se espalha, né? Mas o meu conselho é simples, né? Pega um caso e faz prático do que você tem real na tua empresa. Não fica tentando aplicar para alguma coisa que não existe. Faz um caso prático, bate cabeça com o time e entende. Aí que você vai gerar dúvida, aí que você vai entender como que aplica e aí que vai funcionar. Obrigada, Bernardo. David.
O que eu ia falar algo que o Bernardo até citou, né? Acho que a primeira coisa é envolver os stakeholders. Então, e aí stakeholders entenda que seja a equipe de desenvolvimento, quem vai efetivamente desenvolver, quem vai ser impactado pelo projeto, enfim, e efetivamente o próprio PO, é claro, né? Acho que a gente trazendo essa visão com várias visões, vamos dizer assim, para poder discutir efetivamente o Moscou, eu acho que ele vai ajudar bastante a fazer ele acontecer. Até porque a gente vai ter que trazer visões do tipo, cara, isso aqui você pensou dessa forma e a gente poderia fazer dessa forma talvez seja mais simples, ou talvez uma coisa simples que o PO acho que é um pouco mais fácil de fazer e o pessoal traga ideias novas, ou então diga, cara, a forma que você está fazendo é um pouco mais complexa do que você pensou inicialmente, enfim. Acho que a ideia inicial é envolver todo mundo, explicar, obviamente, o que é o Moscou, né? Fazer com que ele explique para a equipe dele o que é o Moscou, para que serve, enfim, e no final trazer a participação de todo mundo, né? Acho que aquela frase que várias cabeças pensam melhor do que uma, ela se aplica aí nessa fase de Moscou aí. Obrigada, David. Ananda. Indo na mesma linha do Davi, minha primeira sugestão é: peça ajuda. Tá tudo bem. Ninguém nasce sabendo. É um bicho complexo. Ele tem várias camadas de Moscou, então começa das mais simples e depois você vai aprofundando mais. Tá tudo bem. Concordo com o Bernardo que você tem que pegar um caso prático para descobrir e testar. Eu, particularmente, aí é uma diferença minha com o Bernardo, porque eu testei isso na minha vida pessoal. A primeira vez que eu apliquei Moscou na vida não foi em projeto, foi comigo mesmo saindo de casa. Então, a Raquel já ouviu essa história acho que umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou repetir ela de novo, porque cabe aqui de novo. Quando a gente fizer meetups e conversas que não cabem, eu não falo, mas vou falar de novo. Então, assim, quando eu estava para sair de casa, eu tinha um orçamento bastante limitado, e eu ia sair de casa porque eu já tinha acordado com a minha mãe, né? E minha mãe sempre foi uma pessoa muito clara que, assim, até os 30 anos eu tinha que sair de casa e ponto. Não tem conversa. Aí eu saí antes dos 30, antes que perguntem minha idade, foi antes dos 30. Mas eu já tinha um orçamento limitado. E eu falei, tá, o que eu preciso para sobreviver fora de casa? Eu preciso de um lugar para dormir, então eu preciso de um colchão. Eu preciso me alimentar, então eu preciso de uma geladeira e um fogão. Não pensei nem em micro-ondas. Falei, tá, o que mais? Eu preciso de um teto. Então eu preciso de pagar aluguel. Porque não dá para comprar um apartamento na época. Tá bom. Então eu fui atrás disso. Eu, na época, tinha 2 amigas, a gente acabou se juntando nessa história. Uma estava vindo de outro estado, vindo para São Paulo, né, por conta do trabalho. A outra tinha acabado de sair de um relacionamento né, que também estava precisando de um lugar para dividir e tudo mais. Todo mundo com orçamento pequeno, a gente falou, é isso. Aí, na casa que a gente foi morar, já tinha a geladeira, já tinha um fogão, então eu comprei a cama. E é isso. Então, e depois eu fui juntando o resto. Então, depois disso, eu acabei mudando de apartamento. Minha mãe teve alguns problemas de voltar para cuidar dela. Depois eu fui sair de novo. Daí eu voltei com a minha listinha. Aí eu não voltei a morar com as meninas. Daí eu tinha a listinha de novo, né? Fogão, geladeira e cama. A cama eu já tinha. Então, eu comprei o fogão e geladeira. Aí eu fui até usar e comprei uma máquina de lavar. Essa daí foi um a mais que eu tava com... Eu não queria lavar roupa na mão. Eu não tinha nenhuma lavanderia próxima e já era pandemia. Esse então, é o se eu tiver, melhor, né? Exato, exatamente. Aí esse já foi o... Aí, depois disso, eu fui montando o resto. Então, depois disso veio a TV, aí depois veio o sofá, porque, né, é isso. A mesa de jantar com a cadeira só veio mais de 1 ano depois, porque eu podia sentar no chão e comer, ou podia comer na cama, estava tudo bem. E assim eu fui montando. Hoje, meu apartamento já tem cama, sala tá ok, tem um escritóriozinho, então agora eu vou montar o móvel do escritório, eu vou fazer uma estante para o escritório. Então eu já estou evoluindo para o CUD, já estamos no CUD.
Mas é isso, então, assim, isso daí fui eu brincando, brincando e falando sério, né? Porque eu realmente precisava sair, eu precisava, tipo, controlar o dinheiro e tudo mais. Mas isso aí eu apliquei em Moscou. Funcionou? Funcionou. Tô viva, me alimentando bem, saúde tá ótima, sono tá tranquilo, então recomendo. Mas é isso, então essa é a minha dica, assim, peça ajuda e aplique em alguma coisa. Não, se você não tiver oportunidade no seu trabalho, vai aí. Pois é, Antônio Carlos, mas esse fundo é o meu sonho, mas não vai ser neste momento. Vamos ver um dia, mas a estante já está aí, vai ser uma estante. Um dia ela vai estar aí. Obrigada, Ananda. Eu já conhecia a história, mas a forma como tu a contas, o teu entusiasmo e a forma como usar uma técnica de priorização ajuda nós a orientarmos até na nossa vida pessoal é excelente. Obrigada, Ananda. João? Eu por acaso ia começar por onde a Ananda começou, que era eu se tivesse que realmente explicar ou ajudar um Junior Product Owner a começar com o Moscow, eu ia realmente buscar um caso prático, um caso real, que nem era preciso ser direcionado ao nosso trabalho, mas possivelmente a vida pessoal eu teria de falar de como chegar ao trabalho, transportes públicos, carro, moto, o que fazer, o que é obrigatório e o que eu não vou fazer de certeza. Não vou explorar mais, a única coisa que eu vou acrescentar se calhar à história da Ananda, que é uma história de vida real, é que há aí uma coisa muito importante que o Michel perguntou, o que é mais importante, o must ou o want? E acho que aí realmente, Ananda, o want, eu não vou comprar isto agora, eu não vou comprar isto daqui a um mês, porque não preciso, porque não é obrigatório, eu não preciso disso para viver, eu não preciso disso para atingir os meus objetivos iniciais, nomeadamente para sair de casa. Portanto, acho que está aí mais uma justificação para a pergunta do Michel, o que é mais importante, o must ou want. Estão as duas interligadas, a meu ver. O que é que eu faria? Muito provavelmente, tentando pegar aqui num caso prático, eu não explicaria inicialmente o que é o Moscow. Porque ao explicarmos um caso prático, acabamos por obrigar as pessoas a pensar de um modo mais crítico, mais criativo, e não olharem para um livro ou para um conjunto de regras ou de guidelines e só a seguir aquilo. E acho que isso é o que é mais interessante no Moscow, por tudo aquilo que nós já falámos, é que quase hoje em dia, e cada vez mais, nós inconscientemente conseguimos moldar a nossa maneira de pensar, seja relativamente ao que for, trabalho, vida pessoal, compra de um carro, por exemplo, compra de uma casa, sair de casa, nós estamos a aplicar o Moscow sem saber. E eu muito provavelmente tentaria entrar por esse caminho. Numa fase inicial, tentar incutir o espírito do Moscow e depois, mais tarde, claramente, tentar explicar todos os benefícios e depois, idealmente, a miopia, o meu wood seria introduzir o impact mapping ao barulho de maneira a conseguirmos fazer o reverse engineering, que eu fiquei fã por completo. Obrigada, João. Sim. Assim, desde que eu vi a forma como se aplica o Moscou, com essa nova empresa que eu estou, aí eu pensei em ensinar essa técnica do Michel para várias pessoas lá na empresa que eu estou, né? E bolei uma dinâmica para ensinar como usar o Moscou. Eu até mostrei para o Michel sobre isso. E nessa eu acabei descobrindo um cara que tinha aptidão para ser PO. E acabei que eu estou treinando ele como PO Júnior. E ensinando ele a ser PO. E é muito bom. Porque hoje em dia ainda falta bons POs no mercado, né? Verdade, sim. E é sempre bom saber que os nossos queridos mentis já estão a produzir crianças. Sim, sim. Esse é o foco. Agora vocês já estão a ajudar outros a fazer o mesmo. Verdadeiros agilistas. Exatamente.
como diz o Agile Manifesto, estamos a descobrir, uncovering new way of working and helping others to do the same. Muito bem. Obrigada. Nuno. Então, não vou acrescentar aquilo que realmente aqui, então com o exemplo da Ananda, acho que está muito prático o que é um Moscow na vida pessoal. Eu se calhar ia pegar aqui numa vertente que é aquilo que muitas vezes um Product Owner mais júnior, vamos chamar assim, muitas vezes necessita ajuda e não consegue desenvencilhar-se, que é, vamos lá ver, ele é um Product Owner, certo? Portanto, toda a gente olha para ele e vai dizer assim, e perguntar, o que é que vamos fazer a isto? Diz-nos, Product Owner, como é que o produto vai ser construído. E, portanto, é um desafio muito grande para quem está a começar agora como PO e realmente tem esta tarefa bastante complexa, porque ele chama para si todas as atenções, sendo que não é ele que faz o trabalho de desenvolver o produto. Portanto, ele tem que ajudar os outros, sendo ele, então, a pessoa que agrega a maior parte de informação. Portanto, o que eu diria na questão da priorização, que é disso que estamos a falar, é realmente ele tentar olhar para todos os ângulos e todas as vertentes do que o produto tem. E tem as pessoas à volta dele, os stakeholders, que o vão ajudar a isso. Portanto, nós olhamos para um cubo e um cubo tem muitas faces e é preciso olhar para essas faces todas. E muitas vezes quem entra mais novo ou mais verde e não tem tanta experiência neste tipo de projetos, como Product Owner, pode entrar naquela saída fácil que é, bom, então eu vou olhar só para os que têm mais experiência dentro da equipa e vou atrás do que eles disseram. Portanto, eu diria que isso pode ser complexo, ok? Numa fase inicial pode ajudar a pessoa a ganhar ali confiança porque vai atrás de alguém com mais experiência na equipa, mas ele é que é o PO e, portanto, ele tem sempre que fazer essa gestão. Portanto, o que eu diria é, se fosse eu a dar um apoio, uma mentoria, vamos chamar assim, é ele realmente olhar para a equipa, tentar capturar a maior parte de informação possível de todos os ângulos e todas as funcionalidades para ajudar ao exercício de Moscow ou os vários exercícios de priorização. Portanto, esse seria aqui o meu grande conselho. O resto, obviamente, é o cair e voltar a levantar, não é? Portanto, cair, levantar-se rápido, cair outra vez, levantar-se e continuar neste ciclo até chegar. Portanto, é um modo empírico. Não há aqui outra solução nem outra fórmula mágica. Obrigada, Nuno. Kleber. Para orientar um PO, né, iniciando sua carreira sobre Moscou, eu faria um pouco assim do misto do que o João sugeriu, né, de deixar a técnica um pouco mais aberta, não tão esclarecida ainda na sua teoria, para ir treinando, como o Tsen comentou, com mais calma, enfim, para que esse conceito seja melhor assimilado. E eu aconselharia ele meio assim, é como a gente até fazia antes de conhecer técnicas, pelo menos eu, que já trabalhava com projetos, né? Tente priorizar os seus itens de backlog numerando de 1 a 4, sendo 1 os mais prioritários e os 4 os menos prioritários. E, por enquanto, não faço os que você classificar como 4. E assim, depois, aos poucos, você introduzindo o conceito que talvez os 2 e o 3 ali, tem o conceito de should, de could, mas eu ia muito também na linha daquele trade-off que o Michel falou, né? Do que é mais importante, o must ou o want, né? Mas eu acho que principalmente separar esses dois grupos inicialmente é bem importante. E um último conselho que eu acho que é bem recorrente, não só em POs iniciantes, mas também nos mais sêniors, é não cair no truque de que tudo é prioridade, né? Porque o que a gente ouve do cliente, o que a gente ouve dos executivos hoje é muito comum. Tudo que estamos pedindo é prioridade. Se estamos pedindo, é prioridade. Não entrar nessa pilha, né, que a gente fala, nesse clima de que a gente não tem que pensar em prioridades e a gente tem que sair fazendo, né?
primeiro calma, vamos analisar, vamos olhar, vamos discutir com outras pessoas, né? Tendo esse papel de facilitador como PO da frente de backlog de produto, e aí sim chegar às conclusões daquilo que é must, daquilo que é should, daquilo que é could, daquilo que a gente pode deixar para um outro momento como antes, né? Mas eu acho que ainda é muito recorrente em POs, até com uma certa experiência, esquecerem que eles podem priorizar e simplesmente saírem atacando as coisas conforme se grita, né? Ou seja, quem grita mais alto é porque é mais prioritário. E aí a gente está jogando as técnicas que a gente tem à disposição e que funcionam para simplesmente pegar um feeling aí, de repente, de quem pede ser mais incisivo na sua comunicação. Então, acho que os dois principais conselhos seria esse: aplicar algo muito simplificado do Moscou inicialmente para ir aprendendo e não se deixar levar pela pressão de quem não conhece a técnica e você também acabar abandonando o que você tem à disposição como ferramenta. Obrigada, Clever. Eu costumo dizer, quando alguém vem dizer, mas isto é muito importante, isto é muito importante, eu costumo dizer, há uma diferença entre importante e urgente. É normal que seja importante, a minha equipa só faz trabalho importante. Agora, os graus de urgência podem ser diferentes. E às vezes o pessoal fica assim, aquela, verdade, é tudo importante. Todos vocês têm o mesmo grau de importância. Agora, grau de urgência ou prioridade já é uma conversa diferente. E obrigada, Clever. Adriano, para o último comentário. Bom, o meu conselho, eu aconselharia, vamos dizer assim, a um PO novato a começar testando nisso mesmo. Não existe forma mágica, né? Só estudar não vai resolver, você precisa testar isso. Teste com coisas simples, né? Como já foi comentado por outros aqui, no seu dia a dia, coisas. Um exemplo que eu tenho, você já me conhece aqui, eu sou ciclista e eu preciso melhorar em alguns aspectos nos meus treinos. E eu comecei praticando Moscou exatamente nisso, nos meus treinos. Eu olhava quais eram as coisas que eu precisava melhorar, priorizei isso, defini que era, né? E comecei a executar isso aos poucos. E começaram a aparecer os resultados. Eu comecei a melhorar onde estava necessitando de fato, né? No dia a dia, eu acho que é uma maneira muito mais fácil de você entender. Até porque você é o principal afetado nisso, né? Quando você está começando, você é júnior principalmente, eu passei por isso. Eu tinha medo de tentar coisas novas com o time, de tentar mudanças, né? Justamente por uma possibilidade de negativo do time ou de outras pessoas. Então, eu amadurecia um conceito novo, né? Uma coisa nova comigo, e depois que sentia confiança em trazer time, vamos tentar? Eu acho que é um caminho para chegar mais maduro, chegar com mais bagagem, né? Assim, eu aconselharia isso, assim. Obrigada, Adriano. E não ter medo de experimentar coisas novas é um excelente conselho também, porque se nós vamos ter medo de experimentar coisas novas, prática é o que faz a perfeição. Se a gente tem medo de começar, nunca vamos ser bons em nada. Portanto, como dizia há bocado o João, acho que foi o João, eu às vezes baralho um bocadinho, porque no fim de ouvir um bocado, o João estava a dizer, é preciso ter coragem para aplicar, para começar, e usar isso como foco. E era o que o Adriano também estava a dizer, ao fim e ao cabo, é ter a coragem de começar, dar o primeiro passo, começar a utilizar, a praticar. E nós nos enganamos, todos nós falhamos. Há coisas que nós devemos olhar quando nos enganamos, falhamos, é o que é que eu vou fazer diferente da próxima vez, o que é que eu aprendi. Isso é a stepping stone para continuarmos todos a melhorar. Estamos no fim do nosso tempo, já passámos um bocadinho. No entanto, acho que os vossos insights e conselhos para alguém que seja, porquê é que vocês gostam de Moscou e algumas aplicações práticas, o que é que alguém que está a começar a carreira como Product Owner pode fazer. Obrigada a todos por partilharem. Vou só dar a palavra ao Michel. Michel, antes de terminarmos, alguma coisa queiras acrescentar? Eu quero responder a pergunta que você fez para todos e eu não respondi. Como ensinar alguém, um PO novo, a aplicar Moscou? Eu sempre fiz a mesma pergunta quando estava
ensinando PO aos meus clientes, eles escreviam um monte de coisa, um monte de funcionalidade, e falei assim, tá, para cada uma delas, me explica o que acontece se você não tiver tempo de fazer. Para cada uma delas. E qual que é o impacto desse acontecimento. Então, é uma técnica simples que qualquer pessoa, mesmo com nenhum conhecimento de priorização, consegue aplicar. É um pouco mais demorada, é mais analítica, tem que dar uma estudada um pouco, então não é tão rápido que nem o que vocês viram, né, na aula, mas para alguém que é cru, que falta experiência, é muito simples. E permite já começar a ter resultados bem interessantes muito rapidamente. E às vezes a pessoa fala, se a gente não fizer, o diretor vai pôr pressão. Fala, tá bom, então em termos políticos é um must. Para o produto não muda nada, mas politicamente, para você trabalhar tranquilamente, tem que fazer. Faz parte, né? Às vezes tem que dar um pouco de desperdício para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Mas é Bom, isso. obrigada, Michel. Obrigada a todos por participarem. Vamos terminar esta gravação, depois vamos colocar o vídeo no YouTube. Acho que a vossa participação foi muito, muito boa. No próximo sábado, então, vamos ter as vossas talks individuais. E para a semana temos o Tseng na quinta-feira também. Certo? Não estou enganada. Não, portanto, no sábado temos a maior parte dos nossos alunos já apresentaram o trabalho de fim de curso, as vossas talks individuais, e no sábado temos o Tseng, na quinta-feira vai estar o Tseng a apresentar a dele. Agora vou terminar a gravação. Obrigada a todos por estarem aqui connosco.